pois eu conheço aquele que escolhi. Antes para que se cumpra as Escrituras. Porque aquele que come do meu pão levantou-se contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem recebe aquele que eu, e quem me recebe, recebe aquele que enviou. Jesus nesse dia, queridos, deu uma lição de humildade nos discípulos que eles nunca esqueceram. Em dia de Santa Ceia, é um dia de oportunidade. Olha para cá, quero dizer uma outra coisa. Existe um lugar onde todas as coisas acontecem. E muitas coisas boas acontecem. E muitas coisas ruins também acontecem. Esse lugar chama-se os bastidores da religião. Se eu pudesse escrever um livro, eu escreveria um livro sobre os bastidores da religião. O que se fala no apagar das luzes? O que se fala quando ninguém está perto? Ou o que se fala quando o outro não está perto? Queridos, nós precisamos nos perdoar. Nós precisamos perdoar uns aos outros. E nós precisamos cuidar com aquilo que nós conversamos nos bastidores. Tem muita gente ferida, porque ficou sabendo o que foi falado sobre ela nos bastidores. E saiba de uma coisa, a gente sempre fica sabendo. A gente sempre fica sabendo. Nada fica escondido. E muitas vezes, nos bastidores da igreja, nós temos aqui pessoas que não se batizaram ainda, mas congregam conosco, estão se preparando. Mas são pessoas inteligentes e sabem que isso acontece em toda a comunidade. Mas muitas vezes, nos bastidores da igreja, há pessoas que estão sendo feridas por diálogos que acontecem ali. E esses diálogos chegam e eles têm ferido pessoas. Eu quero dizer a vocês, fujam desse lugar. Fujam desse lugar. Não sejam Judas. Judas achava que Jesus não sabia o que ele estava tramando. Mas Jesus sabia. Mais cedo ou mais tarde, quem foi alvo de algum diálogo no bastidor vai ficar sabendo. E ele vai ficar triste. Ou você acha que Jesus não ficou triste? A palavra de Jesus é clara. Aquele a quem deu o pão, a quem eu dei o pão, vai me trair. Ele estava triste com a traição. E às vezes há pessoas que estão sorrindo para nós, mas nos bastidores, elas não falam boas coisas de nós. Nós temos que pedir a Deus misericórdia, para não permitir que isso aconteça entre nós. Eu falava com o Adair essa semana, quando a igreja é pequenina, não existe bastidor. Quando a igreja cresce, infelizmente os bastidores também surgem. Porque quanto mais pessoas, mais mentes pensam, mais opiniões vêm, e mais problemas e desafios também vêm. Irmãos, se preparem. Se preparem. O que eu estou falando para vocês aqui está escrito, eu preparei isso para falar. Se preparem, a nossa luta não vai ser fácil de agora em diante. Nós temos um bastidor aqui nessa igreja que está atrapalhando bastante. E nós temos que pedir ao Espírito Santo que não nos deixe ser alvos disso. Nós temos que pedir a Deus para que nos ajude a nos amar, nos ajude a nos proteger, nos ajude a nos cuidar.
Cuidem-se. Porque nessa Santa Ceia nós precisamos pedir a Deus perdão. Se nós um dia fomos alvos disso, ou se nós fizemos parte disso. Ou você acha que todos que faltaram da Santa Ceia hoje, faltaram porque estão viajando ou quiseram faltar? Nós precisamos pedir a Deus que não permita Satanás entrar aqui. Porque se ele entrar aqui, ele vai nos dividir. Não pense que o pastor não sabe de nada. Eu sei de tudo e muito mais do que vocês sabem. Nós precisamos repreender o mal. E o primeiro lugar para repreender o mal é dentro do nosso coração. Amém. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a continuarmos unidos, como nós começamos aqui, quando só tinha 8 pessoas nessa igreja. E fazem 2 anos isso, não faz muito tempo. Essa igreja cresceu rápido como um meteoro. Mas se nós não vigiarmos, ela vai fracassar também como a queda de um meteoro. Porque se existe uma coisa que divide uma igreja, são fofocas dos bastidores. E isso é pecado. Isso é pecado. Salmo diz o seguinte: há 7 coisas que Deus não gosta, mas uma abomina: que se espalhem intrigas entre os irmãos. E em uma Santa Ceia como essa, nós precisamos pedir a Deus perdão por nossos ouvidos, às vezes, terem sido alvos desse tipo de coisa. Amém. E pedir perdão a Deus se em algum momento nós usamos a nossa língua para contribuir. Porque assim como Satanás usou Judas, ele também usou Pedro, ele também usou Tomé, ele usou cada um dos discípulos para brigarem entre eles em busca de posição sobre quem tinha mais razão. Essa Santa Ceia nessa manhã é uma oportunidade que Deus está nos dando de lavarmos os nossos pés e de buscarmos a nossa unidade como igreja, a nossa unidade como irmãos. E o problema não é que esse sentimento permeia a mente dos adultos, é que eles acabam passando para quem também? Para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Porque eles ouvem isso nos corredores, nos bastidores e nos grupos. E ouvem nas mesas de suas casas. O que acontece na nossa casa é o que vai acontecer aqui também. Talvez nessa manhã você possa dizer: pastor Marcos, mas isso é muito sério. É, por isso que essa igreja é uma igreja séria. Porque a gente não passa pano naquilo que tem que ser orientado. Em uma Santa Ceia como essa, nós não podemos chegar aqui, lavar os nossos pés, comermos um pão e voltarmos para casa como se tudo estivesse normal. Não está normal. Se nós não cuidarmos, Satanás vai nos dividir em pouco tempo. Porque existe um bastidor aqui que ele precisa acabar. E eu vou acabar com ele.